Olá a todos, olá inscritos, eu sou Rogério Ferreira. Nesse vídeo eu vou explicar de uma maneira eficaz a diferença entre exoneração e demissão, que muitas pessoas fazem confusão, principalmente com relação à exoneração, não conseguem entender bem como é que funciona, acabam confundindo muito com a demissão. E antes de falar da exoneração e demissão efetivamente, já agora, eu preciso fazer uma observação com relação, na realidade, é um adendo ao vídeo anterior que eu fiz sobre a Operação Gabarito, que eu disse lá que quem comprou a prova não seria preso, enfim, realmente não serão presos, mas, né, você que comprou a prova, não fique com esse sorriso no rosto, porque na realidade você não será preso, mas será demitido a bem de serviço público, que é muito, muito ruim para a sua carreira funcional. Para começar, você vai ficar sem poder entrar no cargo público nenhum, nem temporário, durante 5 a 10 anos. Vai depender da comissão julgadora o que eles vão decidir. Fora que, depois de passar esse tempo, algumas instituições não aceitam funcionários que foram demitidos de cargo público, mesmo depois de passada a punição, o tempo de punição. Então, fique esperto que o mar não está para peixe no seu caso. Então vamos lá, vamos falar aqui já da exoneração. Eu estou suando um pouco, tá? Um pouco calor aqui, mas relevem. A exoneração tem assim, vou dizer aqui que tem 4 tipos de exoneração. A diferença entre exoneração e demissão é bem simples. A exoneração, ela não tem caráter punitivo. O exonerado, ele não é punido. Ele é exonerado, pode prestar concurso tranquilamente, pode passar em outro concurso e entrar em outra prefeitura, em outro estado, município, enfim. Ele pode ficar tranquilo com relação a isso, não terá impedimentos de ingressar novamente no setor público. E já a demissão não, a demissão é caráter punitivo. Como no começo do vídeo eu já falei um pouco aí, a demissão impede o funcionário, o ex-funcionário, de ingressar no serviço público por um determinado tempo. O seu RG fica registrado lá. Não adianta prestar concurso, passar. Na hora de fazer a sua nomeação, será barrado, porque vão puxar lá o sistema e vai descobrir a sua impedição de exercer o cargo. E aí tem 4 tipos de exoneração. Tem a exoneração a pedido. Como é que funciona a exoneração a pedido? Você está lá no cargo público. Aliás, eu venho alertando, já tem um tempo a vocês com relação a isso. Escolha bem o cargo que você vai prestar o concurso. Porque se você passar e não gostar, depois você vai ter que pedir exoneração. E aí, todo mundo sai perdendo com isso. Você sai perdendo pela frustração de não ter sido o que você esperava. A administração sai perdendo. A pessoa que estava pior colocada que você também sai perdendo, que poderia estar trabalhando já há um tempo. E a administração leva aí mais ou menos 3 meses para conseguir nomear uma pessoa no seu lugar. Então, pense bem na hora de prestar o concurso, principalmente na hora de assumir o cargo. Lê o edital, vê bem como é que é a atribuição do cargo para não frustrar você e outras pessoas futuramente. Então, exoneração a pedido, o funcionário chega, olha, não estou satisfeito com o serviço, vou pedir aqui a minha exoneração, né? E aí vai ser publicado no Diário Oficial, exoneração a pedido. A pessoa pediu a exoneração e aí essa é a exoneração a pedido. Então agora, exoneração de ofício em estágio probatório. Terá três exoneração de ofício. Em estágio probatório, avaliação de desempenho e folha de pagamento. Em estágio probatório, quando a pessoa ingressa no serviço público, ela não adquire a estabilidade imediatamente. Após 3 anos de avaliação que ela vai conseguir isso. Então, terá avaliação no primeiro ano, no segundo e no terceiro.
no decorrer dessa avaliação ou no terceiro, a pessoa não atingiu as metas, assiduidade, disciplina e entre outros aqui que eu não vou lembrar agora, não atingiu as metas, a administração achou que não tem capacidade de exercer o cargo, então ela exonera o funcionário. Essa exoneração de ofício. Essa exoneração de ofício em estágio probatório, mesmo sendo estágio probatório, há um processo administrativo interno lá, não é disciplinar. O processo administrativo disciplinar já é na demissão. O processo administrativo normal é nos casos de exoneração. Então, o processo administrativo, o funcionário tem direito a ampla defesa e contraditório para tentar se defender, mas é o que eu já vinha falando aqui há tempos. Quando você está em estágio probatório e decidem abrir um processo administrativo para você, porque vão te demitir. Porque não há defesa, principalmente em prefeitura, não há defesa. A própria comissão que te julga é a comissão que vai rever o recurso. Então, não tem essa, é exonerado. Aí vem a outra exoneração agora por avaliação de desempenho. Houve recentemente, acho que em outubro, foi aprovada aí uma lei que reforça isso aqui, mas isso aqui já existia. O que vai acontecer é a maior frequência de avaliação de desempenho, porque eles querem exonerar mesmo. Então, como é que funciona essa avaliação de desempenho? Durante de ano a ano, uma pessoa faz uma avaliação e aí você é julgado. Se você tem uma nota, uma avaliação inferior a 30%, você não está desempenhando bem a sua função. E aí é aberto um processo administrativo, a mesma coisa do estágio probatório, é aberto um processo administrativo para avaliar o caso, a pessoa vai se defender e no final vão optar por exonerar ou não. Exoneração de ofício também não tem caráter punitivo, exoneração nenhuma tem caráter punitivo. Tranquilo, foi exonerado, pode prestar concurso, passar em outro e entrar tranquilamente, não haverá impedimentos. E aí vem essa exoneração aqui, eu não sei dizer se há um processo, não acho que não há um processo administrativo, mas ela existe e é raríssima aí, quase impossível acontecer. A exoneração para reduzir a folha de pagamento. Você imagina uma prefeitura, ela tem que gastar com folha de pagamento do pessoal, no máximo 54% do orçamento anual da prefeitura. Se passar disso aí, é preciso fazer alguns cortes. Normalmente fazem o corte com o funcionário comissionado. Aí o que acontece? Estourou, passou dos 54%, eles vão exonerar 40% dos comissionados, e aí exonerou 40% dos funcionários. Não conseguiu baixar para 54%, vai começar a exonerar funcionários estáveis. E aí onde entra a exoneração de ofício de funcionários estável para reduzir folha de pagamento. Sinceramente, eu não conheço ninguém, eu nunca ouvi alguém falar para mim que foi exonerado por isso. Mas que há possibilidade e há previsão em lei, sim. Isso existe, tá? Mas vamos falar um pouco da demissão a bem do serviço público. Conforme havia dito, ele tem caráter punitivo, aí vai depender do julgamento, da avaliação, mas o mínimo é 5 anos, tá? Vai de 5 a 10 anos. No caso aqui, ó, da improbidade administrativa. Esse aqui é mais no caso de político, é mais cargo um pouco mais alto. Esse aqui, além dos 5 a 10 anos sem poder exercer nenhuma função pública, há também uma suspensão dos direitos eleitorais durante 8 a 10 anos. A pessoa não fica inelegível, não pode se candidatar a nenhum cargo público. Então, para saber um pouco mais da demissão a bem de serviço público, você tem que ler aí a Lei 8.112, artigo 132. Tem diversos casos aqui que admitem a demissão a bem de serviço público. Vou falar só de alguns aqui para não ficar muito extenso. Mas eu marquei aqui, ó, abandono de serviço. O que é abandono de serviço?
A pessoa tá lá trabalhando, de repente falta, falta e falta. Começa a faltar seguidamente, faltou seguidamente 31 dias. Até 30 dias dá para ele voltar ainda. 31 dias sem justificar, sem dar um atestado, sem nada. Abandono de serviço. Demissão a bem de serviço público. Aí mancha a carreira funcional por esse abandono de serviço aí. Isso não é admissível no setor público, então causa a demissão, tá? Improbidade administrativa, eu já falei. Insubordinação grave no serviço. O que é isso aí? É o cara que não obedece o chefe. Mas você pensa, poxa, só porque eu não obedeci o chefe eu vou ser demitido? Não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro tem algumas etapas. Vamos lá. Primeiro, você não obedeceu ao seu chefe. Ele vai te dar uma bronca, um pito, né? O pessoal no interior fala o pito. Deu o pito, beleza. Voltou, continua a fazer a mesma coisa. Não obedece o chefe, tá nem aí. Advertência. Depois da advertência, persiste. Suspensão. Essa suspensão, ela pode ser até de 90 dias. E 90 dias no seco, sem direito a nada. Sem salário, sem nada. Até porque, se você recebe uma suspensão de 90 dias remunerado, não é mais suspensão, é férias. Então, 90 dias no seco. Aí, mesmo assim, mesmo após 3 meses, o cara sem receber nada, todo fudido, volta, comete o mesmo erro, aí vira demissão. Vai abrir um processo administrativo e aí haverá demissão a bem de serviço público. Essas coisas estarão muito bem documentadas, porque tem advertência, tem suspensão, tudo documentado, não tem chance. O cara vai ser demitido. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Aí, no caso, a pessoa vai dar um despertinho. Pô, pra que esse dinheiro todo aqui no esporte? Vou jogar lá pra saúde e tal. De repente quer até ajudar, né? Não pode. Se você fizer isso aí, é um ato grave, gravíssimo. Você pode ser instalado um processo administrativo e você pode perder o cargo e por aplicação irregular de dinheiro público e ser demitido a bem de serviço público e sofrer todas as consequências, como eu havia dito. Corrupção, que acontece muito na administração, principalmente com políticos, né? Por falar em políticos, a questão da avaliação periódica do funcionário devia ser feita com os políticos também, né? Você imagina, um político promete um monte de coisa lá, com 2 anos não cumpriu metade do que ele falou. Aí exonera ele, mas devia demitir logo, né? Devia demitir. Por que não faz isso com político também? Vamos fazer só com funcionário público, mas enfim, né? O lado mais fraco é que acaba arrebentando a corda. E é isso aí, né? Não tenho mais o que falar. Tô deixando na descrição aqui do vídeo algumas informações, tá? Dá uma olhada aí. Eu espero que tenha elucidado qual a diferença entre exoneração e demissão. Desculpa a suadeira, tá voltando o calorinho em São Paulo. Tava precisando, tava frio esses dias. Então tá voltando o calor em São Paulo, mas relevem isso aí. E é isso, espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu.